7, versículo 5. E você vai ver que a fé, ela é algo tão importante que os discípulos pediram para que Jesus, aqueles que estavam perto de Jesus, olhavam os feitos e os atos de Jesus e falavam assim: como ele pode fazer tantas coisas? Como ele pode fazer isso? Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. É um pedido que nós fazemos constantemente, amém ou não amém? Como eu queria ter mais fé. Aí você está numa situação difícil, alguém fala para você: tenha fé, vai dar tudo certo. Só que essa pessoa que fala para você não está passando o que você está passando. Amém ou não amém? Essa pessoa que está falando para você, olha só, tenha fé, calma. Essa pessoa não está passando o que você está passando. E a fé dela não é igual à sua fé. A minha fé não é igual à fé do meu filho. A fé da minha esposa não é igual à minha fé. Nós temos níveis, alguns mais por algumas situações de já estar mais calejado pela vida cristã, alguns menos, mas o certo é que todos nós precisamos exercer a nossa fé. E os apóstolos disseram ao Senhor: aumente a nossa fé. E se tem algo fundamental na vida do cristão, na vida daquele que segue a Jesus, é a fé. Sabe aquela empatia de você olhar para o irmão passando por uma dificuldade e você falar para ele: para com isso, para com esse choro, calma, as coisas vão se acertar. Mas você não está passando aquilo que ele está passando. A dor do seu irmão você não está sentindo a ponto de você saber o que realmente existe lá dentro. Ou seja, talvez o monte que ele está subindo, o vale que ele está descendo, aquilo que ele está passando não é igual ao que você passou. O que nós passamos é diferente, talvez intensamente a mais, talvez um pouco a menos, mas nós temos sempre níveis de lutas diferentes. Então o que é algo fundamental para a minha vida e para a sua vida é a fé. O que vai fazer nós passarmos por situações diferentes, maiores na minha vida, menores na sua vida, maiores na sua vida e menores na minha vida, é a fé. Não existe uma outra situação que venha na sua vida e na minha vida que possa diferenciar, senão a fé. A fé, ela vem na nossa vida e por meio dela, ela nos auxilia. Ela nos dá o acesso a passar pelo outro lado do vale, a passar pelo outro lado da tempestade e alcançarmos a vitória. Aprendendo com o nosso apóstolo Paulo Henrique a semana passada, ele bem disse que o búfalo, os búfalos, quando eles estão indo em deserto de uma cidade para outra, e quando eles veem uma tempestade vindo em encontro deles, eles não param, eles não se ajoelham, eles não se abrigam, eles correm de encontro à tempestade, porque eles sabem que quanto mais cedo eles chegarem na tempestade, mais cedo a tempestade vai passar. A nossa fé, ela precisa ser exercida ao máximo, de que nós olharmos em meio à situação que nós estamos vivendo, seja um resfriado, seja um diagnóstico que nós sabemos que nós não queremos ouvir esse diagnóstico, seja ele grande ou seja ele menor, a nossa fé vai ser o diferencial para nós passarmos pela tempestade de uma maneira segura e saudável e sair do outro lado sabendo quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Então a nossa fé, nós alcançaremos vitória. Por meio da nossa fé, nós acreditamos. E nós sabemos que nós teremos o amanhã melhor do que hoje, amém? Por intermédio da nossa fé, nós acreditamos que hoje não foi da maneira em que na maneira em que eu ensaiei, na maneira em que eu achei que seria, mas amanhã tem um dia inteiro de possibilidade para Deus fazer uma coisa nova. Então você que está aqui nessa noite, é uma noite de fé para você, é uma noite, por isso que eu iniciei falando para você, diga para o seu irmão que hoje é o dia da sua vitória, porque para nós termos vitória é preciso ter fé, para nós alcançarmos a nossa vitória é preciso ter fé. E a fé, ela não vem senão pelo ouvir a palavra de Deus. Então quem quer ter fé e quer ficar em casa, nunca terá fé. Pode ver, a pessoa que vem pedir oração para nós, sempre é aquela pessoa que não vem na igreja.
Porque quem vem na igreja ouve falar da fé, ouve falar da oração, ouve falar de uma vida saudável, ouve falar do dízimo e das ofertas, e nada para ele é um problema. Mas aquele que não está vindo, aquele que não tem sua vida firmada, tudo está ruim. Quando chega na igreja, o louvor não está bom, a palavra não está boa, a conexão não está boa, a oferta não foi boa, as luzes não estão bom, o altar não está bom, nada está bom. Mas aquele que tem fé, amado, aquele que está em contato com as coisas do Senhor, a Bíblia diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo ler, a fé não vem pelo expulsar, a fé não vem pelo orar, a fé vem pelo ouvir. Por isso há uma briga tão grande hoje para poder te distrair nas redes sociais. Eu não quero ser antigo, mas lembra aí um tempo atrás que nós tínhamos, eu até hoje cultivo esse desejo, graças a Deus por isso. Não vejo a hora de chegar segunda para vir na igreja. Minha esposa fala assim, vai fazer o que na igreja? Sei lá, vou lá dar uma volta na igreja. Eu venho aqui, dou uma olhada aqui, passo aqui, entro, subo, desço, arrumo um cabo, arrumo um move, ligo a luz e vou embora. Eu não vejo a hora de chegar no outro dia. O que você vai fazer, amor? Vou na igreja. Vai fazer o quê? Vou dar uma olhada nas cadeiras, vou dar uma olhada lá na mesa. Aquele dia que você aceitou Jesus e você falava assim, hoje é dia de culto de oração. Eu não vejo a hora de ir no culto de oração. Por quê? Porque existia um fogo, existia uma chama dentro de você, que era uma fé viva, verdadeira, uma fé recente, uma fé nova. Mas o que acontece conosco? Passa 10 anos, passa 20 anos, e aí você fica, eu acho que hoje está tranquilo. Eu acho que hoje está tranquilo. E a fé, ela vem pelo ouvir. Se você não estiver em contato com a palavra de Deus, você está se alimentando do quê? De músicas mundanas? Você está se alimentando do quê? De televisão? Você sabe que existe uma doença nova aí, que é a doença da tela? É a tela de computador, tela da televisão. Aqueles que jogam através dos monitores grandes. É uma doença para o ser humano. Aqueles que não conseguem deixar de fazer alguma coisa sem estar ouvindo alguma coisa. Eu preciso fazer mas eu preciso estar ouvindo alguma coisa. Não, põe um videozinho aí, põe um standard, alguma coisa para me ouvir. É uma doença. O ser humano não consegue mais ter aquela racionalidade de parar, calma, de ter uma racionalidade de entender o que está fazendo. Nós estamos fazendo as coisas no automático. E a Bíblia, ela nos aconselha que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer ter fé nessa noite, volte a ouvir a palavra de Deus. Volte a ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi de um líder essa semana, pastor, eu ouvia 3 mensagens por dia, e já faz um tempo que eu não faço isso. Volte a fazer, amado. Era isso que te alimentava, volte a fazer. Pastor, eu ia na igreja quarta e domingo, eu comecei a ir só no domingo. Agora eu venho um domingo por mês, que é a ceia, amado. Volte a vir à igreja quarta, domingo, e ver os trabalhos no meio da semana. Nós temos aqui a escola de crescimento nas quinta-feiras, amém ou não amém? Você pode estar ali aprendendo a palavra de Deus, online, amado, no conforto da tua casa. O que é isso? É ter fé. Aí depois aparece a luta, depois aparece a situação difícil, e você não sabe o porquê que você está fraco. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. E sem ouvir a palavra de Deus, não tem como você adquirir a fé. Pastor, mas eu oro 3 vezes ao dia, amado. Eu tenho um amigo que voltou agora, 21 dias em Jerusalém. Amigo de ombro, de trabalho. 21 dias na cidade de Jerusalém, lá em Jerusalém. E ele falava para mim, Jefferson, eu vou te contar porque você é cristão, você vai acreditar. E eu estava no Muro das Lamentações, e para os judeus, ele é um judeu, e no Muro das Lamentações, para eles, é fazer a obrigação. E ele falou, pastor, eu ia lá 3 vezes ao dia fazer a minha obrigação. Então eu ficava lá, rezando com os meus irmãos etíopes, porque ele também é da cor, ele é da capoeira. Então, ele, de frente com o Muro da Lamentação, fazendo a sua devoção. Chegavam os cristãos judeus ali, os judeus, para poder fazer a sua reza, né? Eles falam reza, para rezar. Rezar, amado. O pastor está falando rezar. Rezar é orar em latim, amado. Rezar é orar em latim. Então ele chegou ali para poder rezar. Então quando ele estava fazendo a sua obrigação de reza, que é o que eles falam, que os judeus falam, eles estavam ali para poder fazer o seu ato, o seu rito. E muitas das vezes que eles estavam ali, eles estavam recitando palavras da Bíblia.
E um dos sacerdotes etíopes chegou até ele e falou assim: leia isso agora. E ele leu toda a Torá. Ele leu toda a parte da Torá que levaram para ele. E ele fica ali várias vezes por dia. E ele falando isso, e eu já alimentado pela palavra de fé, eu pude ligar uma coisa com a outra. Amado, você quer encontrar a fé? Esteja em contato com a palavra de Deus. Não é só no domingo à noite, não é só na quarta-feira, é em todo instante. Você está no trabalho, esteja em contato mentalmente com a palavra de Deus. Você está no horário do almoço, esteja em contato com a palavra de Deus. Em todo o tempo, amado, pense na palavra de Deus. Amém ou não amém? Então dê um aplauso para você. Não posso beber. Não posso beber água, amado. E como ter vitória no meio de um caos que nós estamos vivendo? Como que ter vitória? Como ter vitória no meio do caos, pastor? Chegou o caos, veio o diagnóstico que eu não queria, estragou o motor do carro. Meu Deus, estragou o motor do carro. Ai, meu Deus. Fui dar partida, pastor, não tinha partida. Aí foi ver, estragou o motor do carro. Estou falando porque eu ouvi isso esses dias. E aí o irmão teve que movimentar a sua fé. É a fé, mano? Não, é o bolso, amado. Nessa hora é o bolso. Nessa hora é o bolso, não é a fé, é o bolso. Ah, mas eu vou fazer uma oração, amado. Oração, amém, mas você precisa movimentar o bolso. Então ele foi movimentar o bolso. Não quer ter vitória no meio do caos, no meio que você recebe. Tenha fé, amado. E falar que tem fé é muito superficial. Então, se você tiver fé, a vitória ela aproxima. Se você tiver fé, amado, ainda que a enfermidade tomou o seu corpo, ainda que você esteja enfermo no seu corpo, a fé te faz louvar a Deus acima de qualquer circunstância. Acima de qualquer circunstância. Alguém já viu, a Dani pode ter visto, porque ela trabalha na área, mas alguém já viu alguém pegar um bebê morto e falar assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor? Alguém já viu? Não é fácil, amado. Minha amiga entrou dentro do pronto-socorro, bateu na porta, falou assim: meu filho está morto. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é ter fé de falar: Senhor, é o Senhor que me deu, e foi o Senhor que levou. A fé te faz entender as coisas improváveis da terra. A fé te faz entender coisas que o ser humano normal não entende. A fé te traz a ciência de uma situação que é improvável no plano terreno, mas que no plano divino só alcança e só passa quem tem fé. Por isso a Bíblia fala daqueles que movimentavam a sua fé, os patriarcas, aqueles que são os heróis da fé, aqueles que faziam por intermédio da sua fé. Então hoje você precisa alcançar a vitória através da sua fé. Não importa, não basta batizar, pastor. Não basta batizar. Basta ser voluntário na igreja? Não basta ser voluntário na igreja. Precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé, amado, você não chega. Sem fé você não vai. Sem fé não adianta uma conversão sem fé. Porque conversão não é uma conversão de convencer-se de um novo estilo de vida. A fé te traz uma certeza de que o destino que você está indo é o céu. A fé te faz essa certeza. Então diga para alguém que está do seu lado: tenha fé. Eu quero ler um texto com você também, lá em Lucas 17. A gente leu o 6, a gente leu o 9 e 10, né? Deixa eu ler o Lucas 17, 5. Lucas 17, 5. O apóstolo disse ao Senhor: aumente a nossa fé, o 6. E ele respondeu: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer à amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Sabe quando a Bíblia fala que se tiveres fé do tamanho, tem alguma outra versão, ô Andrés? Pega uma versão que ela está falando do tamanho. Eu quero uma versão que fale sobre como. Existe uma diferença muito grande entre você ler uma... Você já viu aquela história que você ouve de alguém e você vai saber não é nada daquilo que aconteceu? Já aconteceu com você ou só comigo? Às vezes você ouve uma história e fala: nossa, foi isso. Aí você vai conversar com a pessoa, não foi nada disso. E isso tanto está bom quanto para ruim. E disse o Senhor: se tiveres fé como... A versão mais aproximada do original é como.
não é do tamanho. A versão mais aproximada do original não é do tamanho do grão de mostarda. Porque se você falar do tamanho do grão de mostarda, fala de uma espessura, fala de uma metragem. O tamanho do grão de uma mostarda, não é, essa tradução, não é que ela está errada, mas ela não está aproximada. A versão que eu queria trazer nessa noite é como um grão de mostarda. Porque se você estiver falando de tamanho do grão de mostarda, eu estou dizendo para você que uma mínima fé, porque alguém já viu o grão de mostarda? É muito pequeno. Então a sua fé, ela precisa ir de fé em fé, crescendo, a cada dia uma fé. Então, se tiveres fé como um grão de mostarda, eu prefiro essa versão. Porque ela não vai falar de tamanho, ela vai falar do que é um grão de mostarda. Então, o que significa ter uma fé do tamanho do grão de mostarda? É nós termos a confiança plena, inabalável, sem esmorecer, sem duvidar no Senhor. Não é uma fé pequena como o grão de mostarda, é uma fé como um grão de mostarda. Por que como um grão de mostarda, pastor? Porque o grão de mostarda, ele é pequeno, não é? Alguém já viu? É muito pequeno o grão de mostarda. E ele é colocado na terra e plantado como qualquer outra planta. Ela se planta como se planta qualquer outra árvore, colocada ao solo. Mas, amado, você já viu o tamanho que fica essa árvore? Você já viu a ilustração do tamanho de uma árvore de mostarda? Como é gigante. Então, se você falar do tamanho do grão de mostarda, você vai estar falando de tamanho. Como o grão, você está falando que hoje você pode ter uma fé pequena, mas amanhã Deus te dará experiência para transpor os montes, amém, amado? Para transpor os vales, amém, amado? Para transpor as dificuldades, amém, amado? E chegará ao ponto de você ter uma fé plena, que nada vai te abalar. Dê um aplauso a Jesus, porque Ele merece. Nada vai te abalar. Então a fé como um grão de mostarda é uma fé em constante crescimento. É uma fé em constante crescimento. A fé em constante crescimento não é uma fé estagnada. Não é uma fé parada em um estágio da vida. Por exemplo, você entra na igreja, antigamente, naquelas igrejas que a gente veio e sabe que existe até hoje, mas existiam uns degraus de dentro da igreja para chegar, um é cooperador, diácono, presbítero, e vai subindo. A fé, ela é colocada nesse texto de tamanho, mas ela não é essa escala. Ela é um crescimento constante, ela é colocada no crescimento no solo, independente de qualquer circunstância. A nossa fé, ela precisa estar em constante crescimento, por isso é comparado como um grão de mostarda. Não será nada impossível quando nós tivermos uma fé como um grão de mostarda. Por isso a ilustração fala dos montes, de tirar essa árvore e mandar ela ir para o outro lado, porque a sua fé alcança o tamanho de uma fé inabalável e uma fé num Deus verdadeiro, que você fala, e com a fé que existe dentro de você, você traz à realidade aquilo que não existe. Por exemplo, nós estamos orando pela cura de um irmão, de uma irmã. A sua fé, ela é tanta e tamanha num Deus que você serve, que quando você ora, alguém é curado pela fé que você exerce. Mas não só na sua fé, o irmão também precisa ter a sua fé. Nós estamos orando e alguém precisa de uma porta de emprego, e a sua fé é tamanha que você ora pelo irmão, e amanhã o irmão te liga: pastor, graças a Deus, obrigado pela oração, porque Deus abriu a porta de emprego. Você ora pela vida de uma irmã ou do irmão, e aqui já aconteceu, e nós oramos pela vida, e alguém vai embora e volta e fala: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas o diagnóstico do médico mudou, eu já não estou mais enferma. Por quê? Porque a sua fé, ela precisa ser como um grão de mostarda, todos os dias de crescimento, todos os dias crescendo, todos os dias crescendo. Então a fé do grão de mostarda, ela vem falar como um grão, e não do tamanho do grão de mostarda. Por que eu trouxe como um grão de mostarda e não o tamanho? Porque o tamanho do grão de mostarda não muda. O grão de mostarda, ele é o mesmo para sempre, ele é o mesmo para sempre.
Agora, uma fé como um grão de mostarda, não. Quando você planta, ela cresce. Então a sua fé precisa crescer todos os dias. Existem algumas traduções que falam de diversas maneiras. Tamanho do grão ou como um grão. Eu prefiro trazer como um grão, que é mais aproximado. A escrita faz toda a diferença, amado. Você ler de um jeito ou ler de outro faz toda a diferença. Então o texto diz para nós o tamanho. E ele está dando um parâmetro. Aquele que trabalha com medida. Aquele que trabalha com medida sabe o que é parâmetro de medida. Sabe o que é um parâmetro de uma medida. E isso difere muito se você medir 1 milímetro a mais ou 1 milímetro a menos. Você consegue perder toda uma peça se você programar a ferramenta para fazer a peça 1 milímetro a mais ou 1 milímetro a menos. Você consegue perder toda a produção se você colocar 1 milímetro para menos, sendo que a peça não pediu aquilo. Se você programar a sua fé, você colocar na sua mente que você tem a fé do tamanho do grão de mostarda, que é pequena, quando vier a luta que precisa de uma fé aumentada, você vai faltar força de fé para você passar por essa luta. Por isso existe tanta gente que liga para nós. Você já lembra daqueles cristãos? Ô irmão, 6 horas para mim? Do crente 6 horas, você lembra disso? Hoje não existe mais, graças a Deus, que Deus libertou o povo disso. Mas existia aquele povo que ficava ligando para nós, pastor, 6 horas, tá bom irmã, 6 horas. Não é, amado, nós oramos, mas através da sua fé, Deus realiza o impossível. Quem está entendendo, diga amém. Porque quanto maior a nossa fé, melhor a sua vida espiritual. Quanto maior a sua fé, melhor a sua vida espiritual. Amado, uma igreja que tem fé não é uma igreja religiosa. Uma igreja que tem fé não precisa de atos religiosos. Uma igreja que tem fé, uma reunião em pé e uma oração é um culto. Sabia disso? Uma igreja que tem fé, uma reunião lá no quiosque da fábrica, de 4 pessoas, leu o versículo, não precisou nem cantar a música. Leu um versículo, obrigado Deus por esse dia. Isso é um culto. Uma pessoa, uma igreja que tem fé, não importa se existe atos de religiosidade, o que importa dentro de nós é a fé que mora dentro do seu coração. A fé que mora dentro do seu coração tira de nós toda a incerteza, amém ou não amém? A fé que mora dentro do nosso coração tira todo o medo. Porque a fé lança fora todo o medo. Pastor, mas você não sabe. Você não sabe, pastor, como é meu filho, agressivo, violento. Você não sabe, pastor, como eu ouvi a notícia do médico. Você não sabe, pastor, eu estou assumindo esse ministério agora e como deve ser difícil. Você precisa ter uma fé. Fé em Cristo. Fé em Deus, amado. Pastor, você não sabe o que é viver uma vida que eu vivi. Eu cresci sem pai, pastor. Eu cresci sem uma referência de mãe, pastor. Eu separei recentemente, pastor. E eu não sei como vai ser de mim. Amado, tenha fé. Deus vai cuidar de você. Tenha fé. Deus está cuidando da sua casa. Tenha fé, amado. Deus está cuidando de você. Pastor, mas eu ouvi falar de corte lá na empresa, amado, eu estou ouvindo falar de corte faz 15 anos. Toda vez que eu oro, falo, Senhor, foi o Senhor que me colocou aqui. Senhor, foi o Senhor que me colocou aqui. Eu estou ouvindo falar de corte, eu vou nem na igreja hoje, eu estou tanto medo. Para com isso, amado. Já aconteceu com vocês? Às vezes está na hora de chegar. Meu Deus, está na hora do meu irmão chegar. Ele vai chegar bêbado. Já aconteceu isso aqui? Está na hora do meu pai chegar. Meu pai vai chegar bêbado. Nossa, meu pai vai discutir com a minha mãe. Nossa, está na hora do meu pai chegar. Vou dormir antes que ele chega. Como é triste isso, né, amado? Mas eu quero profetizar na sua vida. Abra sua mão. Eu quero profetizar todo espírito de vício. Espírito de vício no álcool, nas drogas. Espírito que traz uma confusão dentro do lar, que traz uma confusão na família, que traz uma confusão, pai, no bairro, hostes malignas, espíritos que atuam nos bairros, em nome de Jesus,
Nós colocamos uma palavra em nome de Jesus, que todo espírito parte em retirada da vida, da família, das casas, das vidas pessoais, sentimentais, financeiras dos teus filhos, e que eles venham ter a vitória, Pai, por completo em todas essas áreas, no nome de Jesus. E você que acredita, dê um aplauso ao Senhor. Evangelho de São Mateus 17:14. Evangelho de São Mateus 17:14 tem uma palavra. Quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo e na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Deixa eu parar aqui. E eles não puderam curá-lo. Aqui é uma história de uma mãe que vocês acabaram de ouvir, desesperada, levou o seu filho até Jesus, dizendo para ele: Jesus, olha, até os discípulos, olha, ele pula na água, pula no fogo. Esse menino, ele tinha esse ataque espiritual. E ele pulava na água e no fogo. E eles trouxeram os discípulos, mas eles, o que os discípulos fizeram? Os discípulos curaram? Olha o que o texto diz: e eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Os discípulos de Jesus, amado, não é a companhia, não é a multidão, são os discípulos, aqueles que andavam ao lado de Jesus, aqueles que deitavam ao lado de Jesus, faziam as suas refeições ao lado de Jesus, mas eles não puderam curá-lo. Seguindo. 17. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? E até quando terei que suportá-los? Olha como Jesus era gentil. Tem gente aí que olha para o altar, Alexandre, e fala assim: ai, nossa, que palavra dura. Ai, meu Deus, que palavra dura. Nossa, eu não vou ouvir mais aqui não, é uma palavra dura. Amados, se vocês ouvissem a palavra de Jesus diretamente da boca de Jesus, ele virou para os discípulos e falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não vão também? Amado, Jesus não tinha romantismo na palavra. Jesus era Jesus e as palavras dele eram diretas. Deixa eu já adiantar uma coisa aqui para você, amado. O remédio bom é aquele remédio ruim. É aquele que você olha e fala: meu Deus, mas é aquele que cura. A palavra de Deus, ela não é ruim. A palavra de Deus é aquela que cura, é aquela que traz efeito, é aquela que traz uma eficácia para a sua vida. Então nunca espere, amado. Irmão, o cristão que está esperando uma palavra bonita na igreja ou no culto, é um cristão que não vai sair com a vida mudada. Não, amado. Olha o que o meu Jesus falava: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu precisarei suportá-los? Olha o que Jesus fala para eles. Olha como Jesus era sutil nas palavras. Ah, mas ele era Jesus, amém, amado. Nós estamos hoje aqui também pregando a palavra de Deus. E eu preciso ser verdadeiro com você. Aumente o grau da sua fé. E você vai aumentar o grau da sua fé como? Aumentando a frequência que você ouve a palavra de Deus. Por isso você precisa vir no culto de mulheres. Quando que vai ser, Dani? Eu esqueci. Culto de mulheres. Você precisa vir no escola de crescimento, às quinta-feiras. Ouvir a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus. Isso é bênção para a sua e para a minha vida. Ó geração incrédula, até quando precisarei suportá-lo? Tragam-me o menino. Olha o que Jesus fala. Tragam-me o menino. Olha o 18. Jesus repreendeu o demônio. Jesus repreendeu falando de palavras boas, amados. O texto fala que Jesus deu um abraço. O texto fala que Jesus entrevistou? Não, Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele dia em diante ficou curado. Ficou curado. Olha o 19, que coisa linda que é. Então os discípulos aproximou de Jesus no particular, né, amado? Já viu alguém querer receber um puxão de orelha em público? Puxão de orelha é no particular. As pessoas: e aí, o que eu fiz de errado? E aí, o que eu posso? E os discípulos aproximou de Jesus em particular e perguntou: por que não conseguimos expulsá-los? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio do menino, Jesus? Olha o 20. E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena.
a fé que vocês têm é pequena. Sabe qual é o versículo? Lembra comigo qual é o versículo que nós vamos fazer o jejum? Você lembra qual é o versículo? Existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Então, quando você ouve falar nisso, amado, isso é verídico, isso é verdadeiro. Existem situações na sua vida que você vai vencer apenas através do jejum e da oração. Por isso a Igreja para Sempre hoje lança um projeto, já desde a semana passada. 12 dias de jejum, das 6 da tarde às 6 da manhã, 12 horas, para 12 meses de vitória. Para você ter dias de vitória, é preciso você matar a sua carne. Eu ouvi a pastora Denise, pastora da Bola de Neve, ontem dando um relato no seu podcast, e ela falando do pastor, ou de alguns pastores que lutaram contra a igreja, contra a denominação. E eu achei lindo quando ela falou assim: amado, eu tenho tantos anos de ministério, eu tenho tantos anos de idade, e eu escolhi matar a minha carne. Eu escolhi matar a minha carne lá no ano tal. Amados, isso é lindo. Porque não é fácil nem para vocês e nem para nós, mas é possível com o auxílio do Espírito Santo. Nós temos uma fé que quando as dificuldades chegam, elas não nos param, mas elas nos impulsionam para dias melhores na presença de Deus. Então olha só o que ele fala: porque a fé de vocês é pequena. Sabe por que nós não alcançamos alguns níveis de vitória em nossa vida? Porque a nossa fé, ela é pequena. Nós não estamos ouvindo da maneira que nós precisamos ouvir. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Começa a ouvir o devocional. É 2 minutos de devocional, já para de ouvir. Tem aqueles até que falam assim: nossa, eu já conheço essa palavra, eu já sei até onde o apóstolo vai parar com essa palavra. Amado, para com isso. Ninguém é tão sábio que não possa aprender alguma coisa. Ninguém é tão sábio que não possa ter a humildade de ouvir uma palavra de 10 minutos do nosso apóstolo e aprender alguma coisa no seu dia. Ninguém é tão sábio que não possa ouvir o pastor Jefferson e falar assim: não, eu quero ouvir porque não é o pastor Jefferson, é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Então dê um aplauso para o Senhor, porque Ele é bom e Ele é verdadeiro. Aleluia! Por que nós não conseguimos expulsar o demônio do menino Jesus? Porque nós não tivemos fé. Porque nós tivemos pouca fé. Se puder aconselhar você hoje, amado, peça para Deus situações para você acrescentar a sua fé. Você sabia que a fé tem que ser acrescentada ou aumentada? Não é fora de nós, não é aqui no ambiente de fora. Você sabe por que os discípulos não conseguiram ali expulsar o demônio do menino? Porque eles achavam que a fé ela é acrescentada por Jesus. A fé não é um produto que você compra. A fé você não pede pelo um aplicativo e recebe fé na sua casa. A fé ela é um exercício que você faz dentro de você. A fé ela não é você comprar um instrumento. A fé não é você comprar alguma coisa eletrônica. A fé você precisa exercer dentro de você. Eu quero ter mais fé. Exerça a fé, amado. Quer ter fé sem luta? A maneira de você exercer a fé é através das circunstâncias da vida, seja ela boa ou ruim. Então quer ter fé? Olhe para as lutas e aprendam com elas. E tenha fé que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Tem uma música linda que eu cantei tanto no passado. De dentro para fora, vem reinar em mim. De dentro para fora, até me consumir ou construir? Cara, que música linda. A fé ela é de dentro para fora. A fé ela não é uma camiseta que eu compro numa loja e coloco. A fé não é um produto que eu compro na loja e saio andando nele dizendo: agora eu tenho uma fé grande, ou agora eu tenho uma fé pequena. A fé ela é produzida dentro de nós. E quando nós produzimos uma fé inabalável em Deus, nada vai te parar, amado. Nada pode te parar. Você sabia então que a fé ela é produzida de dentro para fora? A fé ela precisa ser produzida dentro de você. É você olhar em sua volta e não ver nada favorável. Já aconteceu isso?
É você olhar dentro de você e ver que nada está dando certo, que ninguém está para você, e você ter a sua fé como que ninguém tocasse nela. É uma fé inabalável. Saiba que existe pelo menos 3 tipos. Eu aprendi lendo esse texto. Que existe pelo menos 3 fé. 3 tipos. Eu aprendi pessoalmente que existem 3 fé observadas por Deus. Eu pontuei 3 fés, 3 tipos de fé que Deus olha para dentro de nós. Existe uma fé que ela é precisa para nós agradarmos a Deus. Existe um tipo de fé que nós temos que tê-la para agradar a Deus. Sabe aquele tipo de fé que existe um desafio dentro de você? Um tipo de fé, um tipo de ação, que existe um desafio dentro de você, que só você sabe esse desafio, só você sabe esse limite, que só você sabe esse esforço que você vai fazer, só você sabe o sacrifício que você vai fazer. Então essa é uma fé que você está exercendo para agradar a Deus. Sabe aquele dia que você fala assim, cara, hoje eu não vou na igreja não. Cara, está muito difícil o dia, foi muito difícil o dia. E aí você mata a sua carne, você mata o seu eu e fala assim, eu vou para a igreja. É uma fé que você vai agradar a Deus. É uma fé que Deus olha e se agrada de você. Existe aquela fé, amado, que precisa ter. A fé para ser salvo. Sabia que existe isso? Existe uma fé que você precisa ter para ser salvo. É uma fé que você olha e fala assim, eu sei quem morreu por mim. Eu sei o sacrifício que Jesus fez por mim. Por isso que quando nós vamos batizar alguém, nós falamos, você acredita? E você tal, faz aquelas afirmações. É para você ter uma fé que você está morrendo para o mundo e vivendo para Deus. É uma fé que agora você não é dominado mais pelo mundo, mas você é dominado por um Espírito de Deus. É uma fé que você não tem mais prazer em andar nas vontades do mundo, mas sim na vontade de Deus. Fé para agradar a Deus e fé para ser salvo. Amado, é preciso ser você precisa acreditar e ter uma fé muito forte em Deus, para você explicar numa primeira aula de uma pessoa que nunca ouviu falar no cristianismo de uma forma objetiva, o que é um novo nascimento, o que é ter uma fé para ser salva em Cristo. E existe aquela fé que nós precisamos ter para vencer. Existe aquela fé que nós precisamos ter para vencer as situações. Então, quando Jesus ele usa o grão de mostarda para ilustrar, ele queria dizer não somente que a semente era menor da região conhecida pelo homem, mas que a semente, quando ela morre e cai na terra, quando ela cai na terra, morre e germina, ela aumenta o seu tamanho. Então, todas as vezes que nós exercemos a nossa fé e viemos para a casa do Senhor, nós estamos ficando maiores na fé. Porém, todos sabiam que quando nós somos plantados no solo e temos os nossos nutrientes, que é a palavra de Deus. Hoje pela manhã, quando acordei com a Rose tossindo, até amanhã cedo, a Rose tossindo. E aí liguei, a televisão estava passando o Globo Rural. E o Globo Rural estava falando de sementes. Falei, meu Deus, 4 dias vendo de semente, liga a televisão, vamos ouvir de semente. E o cara falando que a plantação de café dele, ela vai ser adiantada 40 dias. Ele plantou não sei quantos meses atrás, e ele programou uma colheita para tanto tempo, e a colheita dele vai vir agora com 40 dias de antecedência. E ele todo alegre, porque a colheita foi boa, porque o café precisa de água, e choveu muito, e tal. E falando sobre os grãos. E aí eu fiquei vendo, porque tinha a ver com o que eu já estava escrevendo. E ele falou, agora nós vamos plantar o café. E ele plantou. Quando ele plantou o café, eu observei que era uma semente bem pequena. É um cafezinho, amado. É aquela semente minúscula de um grão de café. E ele ali plantou com o instrumento de planta que ele tem, e foi plantando. É uma plantação bem pequena, de 40 hectares. E ele foi plantando.
E ele falou, eu quero colher isso aqui daqui a tantos meses, e esses pés de café vão alcançar um tamanho X. Eu falei, meu Deus, essa é a nossa fé. Que ela pode começar pequenininha, ela pode estar hoje pequenininha, decorrente às lutas, mas ela vai chegar a uma estatura de adulta, e você vai poder dizer, como é lindo servir um Deus que nós exercemos a nossa fé, e ela vai num crescimento constante na presença de Deus. Amém ou não amém? Deus, Ele é lindo, amado, e Ele se preocupa sim, com o que você está exercendo a sua fé. Como você está exercendo a sua fé. Então, os nutrientes para poder crescer aquela semente é o mesmo nutriente que precisa para a sua fé. Se você não nutrir a sua fé com a palavra de Deus, se você não nutrir a sua fé com os agentes da palavra de Deus, você não vai ter uma fé adulta, você não vai ter uma fé genuína, você não vai ter uma fé que te levará a vitórias maiores. Então o grão sendo pequeno antes de plantar, mas depois de plantado ele se tornou muito grande. O processo ele pode estar até doer, ele pode ser até demorado, mas a sua fé está crescendo. Dia após dia a sua fé está crescendo. As dificuldades de ontem já não são as mesmas de hoje, mas hoje você está mais forte do que ontem, amém ou não amém? Hoje você já tem uma fé que te dá uma certeza maior do que a de ontem, amém ou não amém? Então esse grão cresce de acordo com que ele recebe os nutrientes do solo. A mesma coisa é a nossa fé. Todos os dias nós acrescentamos a nossa fé. Todos os dias que nós ouvimos uma palavra, ela é acrescentada à nossa fé. E a nossa fé vai crescendo, a ponto em que um dia nós olhamos, e as dificuldades que nós tínhamos, já não é mais dificuldade para nós, porque a nossa fé está em constante crescimento. A nossa fé ela precisa estar alicerçada em Deus. A nossa fé não pode estar alicerçada na nossa conta bancária. É bem certo que isso nos traz uma sensação de segurança. É bem certo que você olhar na garagem e ver um carro novo traz uma sensação de segurança. É bem certo que olhar na garagem, e eu estou falando meu porque eu estou vendo já uma moto. Estou vendo ali uma moto. Eu fico olhando e falo, está vazio hoje, mas vai ter uma moto, em nome de Jesus. E aí você olha assim, e você fala assim, o cômodo pode até não estar com a pintura boa, mas eu já estou vendo o cômodo pintadinho, para a glória de Deus. Eu estou vendo isso, e ainda não está do jeito que eu queria, mas vai estar, porque a minha fé, ela me motiva a acreditar, que hoje eu não estou vivendo isso, mas a minha fé me faz levar a pensar, que amanhã eu alcançarei essa vitória, porque nós temos fé em Cristo Jesus. Aleluia, dê um aplauso a Jesus, amado. Nós estamos no ano avançar, amém, amado? E nós precisamos avançar na fé. E avançar na fé é outros níveis de luta, é outros níveis de desafio, é outros níveis de embate, é outros níveis de guerra. E Deus está dizendo para você hoje, não desista, porque a luta aumentou. Este ano é o ano de avançar, amém ou não amém? É um ano de avançar. Eu ouvi essa semana de um voluntário da nossa igreja, pastor, eu nunca vi um tema tão forte como esse. Que lindo é ouvir isso, amado. Isso mostra para nós que tem algumas pessoas já avançando na sua vida. Isso mostra para nós que existem algumas áreas da igreja que já estão avançando, amém ou não amém? Existem já alguns voluntários crescendo na sua vida espiritual, amém ou não amém? Então esse é o ano de avançar. Então você não pode ceder ao desespero. Você não pode ceder à angústia diante da espera de um milagre, à espera de uma vitória, à espera de uma porta, à espera de uma resposta. A verdadeira fé, ela não recua. A verdadeira fé, ela não para. A verdadeira fé, ela não vai de marcha ré. A verdadeira fé, ela te motiva para a frente, amado. Se tem uma coisa que eu aprendi com o meu apóstolo Paulo Henrique, o nosso apóstolo aqui da igreja, e eu queria que você aprendesse isso também, é que não importa a circunstância, amado, nós vamos para frente. Não importa quem esteja na nossa frente, amado, nós vamos para frente, amado. Nós não temos a visão de recuar, a nossa visão é de ir para frente. Se tem uma coisa que eu aprendi com o meu apóstolo Paulo Henrique, não importa as dificuldades, nós vamos caminhar para frente.
Vou pedir para que o louvor suba aqui, em nome de Jesus, que eu já estou ficando sem voz. E isso eu quero explicar para você. Eu não posso tomar água pregando, sabia? Tem gente que toma água pregando gelado, como o meu apóstolo, como é lindo. Dá até sede de ver ele bebendo água. Viu, irmão Renato? Dá até sede de beber ele bebendo água. Mas eu vou beber água e no outro dia eu acordo rouco, pior do que eu estou. Então se você... Põe retorno para mim, Marco, em nome de Jesus. Põe retorno para mim. Então se você quer viver uma vida de constância na fé, viva uma vida movimentando o seu ouvido na palavra de Deus. Quando o texto fala do tamanho, ele está falando uma comparação de tamanho de pequeno. E quando o texto fala como, o texto fala de processo. O processo de como é diferente do processo de tamanho, obrigado. O processo de como é diferente do processo de tamanho. O processo de tamanho, amado, ele te dá uma referência de metragem. O processo de como, ele te dá uma referência de processo de circunstância. O processo de crescimento para tornar uma árvore grande é um processo. É um caminho. São várias estações. Então eu quero terminar essa ministração para você, te estimulando a não desistir porque a luta é grande. A não parar porque a luta é grande, a não desistir porque a luta é grande, e sim avançar, porque isso é sinal que Deus está movimentando a sua fé. Deus está movimentando a sua fé, amado, e ainda que você não esteja vendo, ainda que você venha no culto com bastante dificuldade, a sua fé todos os dias está aumentando, e isso é sinal que amanhã as dificuldades de hoje já não serão tão grandes mais. Amém ou não amém? Vou pedir para você ficar de pé comigo, em nome de Jesus. E talvez você esteja aqui nesse contexto de uma dificuldade precisando estimular a sua fé. E talvez você está falando aqui nessa noite, eu preciso de um auxílio de Deus para mim poder passar essa situação. Eu preciso de um auxílio de Deus para me poder movimentar em fé essa situação. E eu quero me juntar a você a um processo que eu tenho vivido para me poder passar essa situação em fé. E passar essa situação em fé juntamente com um auxílio de Deus. E se você precisa desse auxílio de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do local de trabalho, dentro do seu contexto que você está vivendo, eu quero pedir para que você venha até a frente comigo. Eu sou o primeiro que já está aqui à frente. Então você que precisa de um auxílio do Senhor para poder passar alguma situação, eu quero que você venha até aqui à frente comigo, enquanto nós vamos louvar a Deus essa canção, e você vai receber algo de Deus nessa noite que você veio buscar. Por isso nós começamos a ministração dizendo: vire para o seu irmão e diga para ele que hoje é o dia da sua vitória. Eu sei que tem mais gente, amado. Venha até a frente. Eu sei que Deus, Ele preparou o dia de hoje, a noite de hoje, e Ele precisa que você movimente a sua fé. Pastor, mas como movimentar a minha fé? Vindo até a frente acreditando que esse é um ato, que essa é uma atitude de fé sua. Sabe que estudando a palavra de Deus, eu vi que a mulher no fluxo de sangue, ela teve uma atitude de fé. Ela teve uma atitude de uma adoração, de uma fé genuína. Aquela mulher tinha tudo para ficar na onde ela estava. Aquela mulher tinha tudo para não sair do lugar que ela estava, porque perante a sociedade ela era impura, ela não poderia estar no lugar onde ela estava. Mas aquela mulher teve uma atitude de fé. Ela saiu da onde ela estava, ela foi até Jesus e tocou a orla das suas vestes. Venha até a frente enquanto nós louvamos esse hino, e você vai ser abençoado para a glória de Deus.